batia 4 horas de manhã, 4 horas de tarde. Comecei a sentir que a bola fazia realmente uma curva de 2 metros, 2,5 metros. Sejam bem-vindos ao 65º episódio do Folha Seca. Hoje irei conversar com Sérgio Dimas, executivo de futebol do Ceará. Sérgio, bem-vindo à Folha. Muito obrigado, Pedro. E umas boas-vindas a todos também que nos ouvem nesse momento. Não tendo sido jogador, qualificaste academicamente para entrar no competitivo mercado do futebol. Isso acabou até por te abrir então a porta do Grupo Pão de Açúcar, projeto do qual fizeste parte durante mais de 9 anos e que acabou então por originar também 2 clubes, o Audax São Paulo e o Audax Rio de Janeiro. Acabaste por trabalhar em ambos, tanto na base, ou seja, na formação, quanto também no futebol profissional, e acabaste também por ajudar a experienciar um momento bastante bonito, por colocá-los a ambos na primeira divisão do respectivo estado. Na altura, nós sabemos que havia poucos clubes empresa, deverão estar a falhar-me alguns, mas era o Grupo Pão de Açúcar, o Desportivo Brasil e pouco mais. Como é que foi lidar com a desconfiança do público perante esse modelo de gestão disruptivo? Bem, como você falou, não fui atleta profissional de futebol, né? Tive o sonho de jogar, acho que como todo mundo. E aí, por via acadêmica, né, a gente vai em busca do nosso sonho e tornou realidade dentro desse modelo, desse projeto do Grupo Pão de Açúcar, né, no final do ano 2004. O projeto já tinha iniciado em 2004. E, como você falou, muita gente tinha desconfiança. Quando você está num projeto desse nível, desse porte, todo mundo fala que o projeto vai acabar, que, né, que esse projeto só visa dinheiro, só visa lucro e não visa desempenho esportivo, enfim. São dificuldades grandes que foram colocadas para todos que estavam nesse projeto, né? Thiago Escuro, né, que começou também desde lá do início, os profissionais que passaram por lá também, da parte técnica, né, que hoje também estão figurando nos grandes clubes. Só que, no entanto, a gente sabia que aquele modelo que estava sendo aplicado deveria ser aplicado, na verdade, em todos os clubes, né? Não só em clube empresa, mas em todos os clubes de futebol, porque ali, na verdade, era um modelo profissional que estava sendo implantado por ser um clube sem torcida no caso, né? Tanto ali em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. A gente tinha às vezes até uma certa raiva das outras pessoas, dos outros torcedores. Inicialmente ali, não sei se você vai lembrar, mas as pessoas vão lembrar, o Pão de Açúcar tentou fazer um projeto de parceria com um clube tradicional de São Paulo, no caso o Juventus, né? No Rio de Janeiro, da mesma forma, tentou pegar a Portuguesa Carioca. Mas isso que eu acabei de citar, essa até raiva das pessoas, dos torcedores, em referência ao clube empresa, acabou minando e o projeto acabou não andando, né? Esse projeto de parceria não andando, por esse motivo, né? E depois o clube, tanto em São Paulo no Rio, resolveu iniciar lá nas divisões primeiras, né? Na 4ª divisão em São Paulo, na 3ª no Rio, e em ambos os casos chegou nas primeiras divisões, né? Então, eu vejo que a maior dificuldade foi muito também dessa parte, às vezes a própria torcida contra, né? Muita gente torce para dar errado, para falar, tá vendo, esse modelo não dá errado, esse modelo é errado. Enfim, acho que essa foi a principal dificuldade. Tirando o Grupo Pão de Açúcar e o Desportivo Brasil, havia assim algum clube mais badalado, mais conhecido, com o mesmo modelo de gestão? Acredito que o Red Bull, né? Já o Red Bull Sim, Brasil sim, 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 sim. já tinha chegado um ano depois do Pão de Açúcar iniciar o projeto do futebol profissional. O Red Bull já iniciou, né? Só que o Red Bull ele fez um modelo um pouquinho diferente. Ele foi de cima para baixo, né? Enquanto o Pão de Açúcar a gente começou ali no sub-15, no sub-17, depois chegou no sub-20 e foi para o profissional, né? O Esporte Brasil fez a mesma coisa. O Red Bull ele fez o profissional primeiro e depois criou as categorias de base, né? Então foi um modelo um pouco diferente, mas era bem badalado por conta do aporte financeiro, também da estrutura, né? Eles tinham já feito lá o CT lá em Jarinu, né? O CT que eles têm até hoje. Enfim, era outro grande projeto.
depois foram surgindo outros pequenos, né? A questão do Oscar, lá em Águas de Lindóia, também fez. O Careca tinha o projeto ali do Campinas, FC, depois veio o Paulínia, né? Alguns projetos um pouco menores, mas que tinham também esse modelo empresarial. E, interessantemente, antes de assumires um cargo de gestão no grupo Pão de Açúcar, foste preparador de guarda-redes nas categorias de base do Pão de Açúcar, hoje o Audax São Paulo, e posteriormente ainda auxiliar de preparação física do elenco, do plantel profissional. Isso. O que é que retiraste dessas experiências tão técnicas que conseguiste depois eventualmente aplicar na gestão de um clube? Eu acho que ali eu pude tirar principalmente a convivência com os atletas e com os membros de comissão técnica, né? Porque acho que uma grande virtude de um gestor hoje é ele poder estar girando nesse meio, né? Porque é o meio que você trabalha, atletas e comissão, né? E no fato, ali no Pão de Açúcar, o próprio fato de eu iniciar como preparador de goleiro, eu era preparador de goleiro do Sub-15, do Sub-17, do Sub-20 e ainda auxiliava o profissional. Isso fazia eu girar em todas as comissões técnicas. Nesse momento inicial do clube, por ser um clube de uma estrutura muito enxuta, não tinha a figura do supervisor, né, supervisor de futebol, e eu acabei tomando para mim essa função, né? Eu volto a falar ali, o Thiago Escuro, que era o gerente do projeto, ele já sabia dessa minha vontade, né, de estar na parte de gestão esportiva, tanto que já no segundo ano que eu estava no Pão de Açúcar, em 2005, eu já fiz a minha primeira especialização, né, um curso de aperfeiçoamento lá em gestão na Trevisan, e eu peguei, na verdade, essas funções para eu executar. Então, a gente tinha os jogos ali do Sub-15, Sub-17, Campeonato Paulista ou da associação. Eu tinha que chegar mais cedo ainda para poder fazer as súmulas, para poder ver se estava tudo certo, questão de campo, questão, né, se a ambulância tinha chegado, se o policiamento estava chegando. Não era a minha função, vamos colocar assim, obrigatória, né? Que a minha função obrigatória era estar executando ali o aquecimento dos goleiros e tudo mais, mas como não tinha, e eu queria isso para minha carreira, né? Era o que eu vislumbrava lá para frente, eu já acabava pegando essas funções para poder fazer, por não ter, né, especificamente ali no projeto. E conforme foram passando os anos, já a partir do ano de 2006, ali no Pão de Açúcar, eu acabei, na verdade, indo para todas as viagens, todas as categorias. Então, a gente ia jogar um torneio lá em Cascavel, que era o brasileirinho que tinha. Na verdade, não é nem Cascavel, era Capitão Leão das Marques, na cidade do interior do Paraná. Ia viajar o Sub-15 e Sub-17. Eu ia além como preparador de goleiro, eu ia como representante ali da delegação. Tinha a Copa Promissão ali no interior de São Paulo, Sub-17. Copa Votorantim, Sub-15, e por aí vai. Teve torneio SC Cup Santa Catarina, Sub-17, 4 de julho na Bahia. Foram diversas experiências perdão, que foram trazendo, na verdade, foi onde ali você acaba realmente aprendendo a função, né? Aprendendo na prática, apesar de eu não ser, no caso, ter a função específica de gestão nessa época. E aí culminou, ainda já no ano de 2006, de ir para as viagens internacionais do Grupo Pão de Açúcar, né? A gente jogava torneios em Varsveld, em Venedal, na Holanda, e o Thiago foi dando, né, essas funções para mim na época, e eu fui pegando, fui abraçando. Conforme foi passando o projeto Crescimento, né, você até citou, eu acabei indo para a parte de preparação física também, ali do grupo, no caso do Sub-20 e depois do profissional, e continuava executando essas funções, né? E continuava indo também para os torneios, aí no caso Alten Cup, também na Holanda, lá no Sub-20, Copa São Paulo, acabei participando de cinco edições, né? Acabava não tendo férias também, né? Então, praticamente 5, 6 anos virava ano após ano, porque Copa São Paulo, preparação em dezembro, campeonato em janeiro, né? E emendava, passava isso, já vinha os outros torneios, mas isso aí foi trazendo para mim, acho que a experiência necessária para que quando chegou no ano de 2009, o Thiago realmente viu a possibilidade de eu ir lá para o Clube do Rio de Janeiro para aí sim executar exclusivamente a função da parte administrativa do clube.
Mas essa relação diária com comissão técnica, com atleta, né? Você está ali no dia a dia, está vivenciando toda a rotina, né? De um clube, em todas as categorias. Isso aí, acho que foi a melhor escola que eu poderia ter, em termos de formação. Ao mesmo tempo, poder estar ali observando também o próprio Thiago Scuro, o Brunoro e o Fernando Soleiro, que eram quem tocavam o projeto na parte administrativa. Então, eu fico fora o meu dia a dia de treinos, eu ia para lá, ficava na sala também, olhava, eles davam essa abertura, e tudo isso realmente contribuiu muito para o que eu faço hoje, para o conhecimento que eu tenho hoje. Acho que a gente busca muitos conhecimentos fora, né, em cursos, em faculdades, mas essa convivência diária, esse dia a dia, com certeza foi a melhor faculdade que eu poderia ter tido. Essencialmente, achas que acabou por ser um bocadinho o facto de te ter permitido trabalhar, aumentar a tua capacidade de gestão dos recursos humanos? O facto de teres passado por várias equipas, conhecido não só vários jogadores, como vários elementos da equipa técnica, etc. Foi essencialmente isso? Foi essencialmente isso, essencialmente isso. Ok, ok. Como você falou, a gente acabou conhecendo vários treinadores que hoje são treinadores profissionais, né? Então, ali a gente iniciou o Maurício Barbieri, que hoje está ali no Red Bull Bragantino, Ricardo Catalá, Bruno Pivetti, o Barroca, o Kleber, o Zé Ricardo. Todos esses treinadores eu acabei pegando na base, né? E hoje estão trabalhando no profissional. E isso aí foram ganhos que você vai tendo e você vai entendendo também. Cada profissional desse que eu citei tem um jeito de trabalhar, um jeito de ser, e isso também vai te dando experiência para poder ir levando lá para frente, né? Quando você chega no profissional, você tem diversas personalidades de treinadores, então isso aí, você tem essa formação ali atrás, acho que ajuda também você a estar levando o dia a dia. Tu, após essas experiências, foste reforçando a tal confiança dos administradores, neste caso do Audax, que te concederam então o tal lugar na diretoria, a direção do clube, acabando por te ser atribuída a coordenação da logística profissional, tanto do Audax de São Paulo quanto daquele do Rio. Com o facto de os jogos nessa altura se realizarem apenas nessas regiões, no caso na região de São Paulo e na região do Rio, acabou, imagino eu, por ter sido uma boa introdução às exigências logísticas de um clube, não? Sim, sim. Tanto no Rio quanto em São Paulo, você acaba fazendo praticamente deslocamentos curtos, né? Deslocamentos de ônibus, muitas vezes. Praticamente você só fazia os voos para torneios, esses que eu falei, no caso das categorias de base, lá para Bahia, para Santa Catarina. Outros locais a gente acabava de ônibus, fazendo viagens longas mesmo, né? Alguns torneios, os torneios fora do Brasil, na Holanda, em Punta, ali no Uruguai também, a gente acabou indo de avião e aí você, nesses torneios eu falo, às vezes acontece muita coisa que vai te dando experiência, né? Vamos colocar assim, o primeiro torneio que a gente foi para Punta, no Uruguai, a gente estava tudo marcado, tudo certinho para chegar em Porto Alegre e seguir de ônibus, né, para o Uruguai. Isso assim a gente fez na ida. Na volta, estava programado a gente fazer a mesma coisa, né? A gente sairia ali do Uruguai e iria para Porto Alegre para pegar o voo de volta a São Paulo. E no meio do caminho eclodiu a greve dos aeroviários, né, no país, se eu não me engano, foi no ano 2007. E não ia ter voo. A gente já tinha informação que a gente não ia ter voo, e a gente no meio do caminho teve que ir de ônibus, ali direto, uma viagem de 28 horas mais ou menos, que acabou durando. Mas ali a gente tem que resolver, você tem que resolver às vezes em um momento muito rápido, né? Isso aí vai te dando experiência também nessa parte, como eu falei, né? Claro. Rio de Janeiro também a gente acabava fazendo viagens curtas também, só de ônibus. Ali a gente disputava, no caso, só a Série B e a Copa Rio. Então a gente acabava viajando pelo estado mesmo, né? Mas te dá já também toda a programação do que é um dia a dia, né, de viagem de um jogo Exato. profissional, de você fazer uma
uma concentração, de você, né, ter todos os horários ali certinho. Os horários têm que ser perfeitos para que você chegue no teu objetivo, você não pode atrasar, porque qualquer erro vai acarretar problemas que às vezes o treinador pode falar que o time perdeu, empatou, por conta do horário que chegou errado, enfim, você tem que estar muito, muito, muito ligado para que nada saia do lugar, e às vezes você tem que estar prevendo, né? O trabalho às vezes da parte logística é isso, você tem que fazer tudo para que corra bem e às vezes já programar alguma coisa para que se caso dê errado, você tem que ter sempre o plano B, plano C para estar aplicando, porque tudo tem que dar certo, porque senão acaba virando muleta de jogador, muleta de treinador, então tudo tem que correr da melhor maneira, né? Exato, exato. Não, mas de facto o projeto do Grupo Pão de Açúcar era algo único, não é? Porque no fundo o clube, a instituição, acabava por ter até muitos jovens carenciados e na verdade os jovens que conseguiam atingir o futebol profissional acabavam por ver o clube a gerir a sua própria carreira, a gerir tudo o que era o planeamento dos seus contratos, etc. Aqueles que não conseguiam alcançar esse nível acabavam então por ir para uma formação para depois então seguirem a carreira numa das lojas da rede de supermercados do grupo, não é? Do Grupo Pão de Açúcar, o que era muito Exato. interessante. Contudo, a verdade é que este projeto acabou por terminar precisamente no momento em que o Abílio Diniz fechou o acordo com o grupo francês Casino e acabou por renunciar então à presidência do Conselho de Administração do grupo. Isto acaba também por, lá está, nós partimos aqui de uma grande ideia, de um grande projeto, de um propósito até social muito vincado. As pessoas do grupo assumiam que isso também era uma forma do Grupo Pão de Açúcar se mostrar como muito ativo socialmente e, portanto, também era uma maneira aqui de passar esse aspecto da marca. Mas acaba depois aqui também por incorrer neste grande risco, que no fundo é o grande risco dos clubes empresa por vezes, que é a excessiva dependência que tinham daquilo que por vezes chama do mecenas, não é? Como é que viveste este processo? Qual é que é a tua visão sobre isto? Na verdade, quando aconteceu, né, o término da gestão do Grupo Pão de Açúcar ali no projeto, foi um baque, acho que para todos ali que trabalhavam, né? A gente tinha muitos funcionários que estavam no projeto, às vezes há quase 10 anos, eu praticamente há 9 anos e pouquinho, tinha alguns com 10, no caso do Thiago, e mais alguns outros funcionários. A gente achava, inclusive, que o Abílio daria continuidade naquilo que estava sendo feito, porque foi justamente o momento que o projeto estava decolando, né? A gente tinha atingido a primeira divisão nos dois estados, né? Tanto São Paulo quanto no Rio, e estavam começando a acontecer as vendas dos atletas, né? Que teoricamente poderia tornar o clube autossustentável, né? Teve a venda do Paulinho naquele ano, Bruno Vini, teve a venda do Vitinho ali que estava no Botafogo, porque a gente acabava emprestando, né? Não é nem empréstimo, a gente acabava vendendo muitos atletas, mas deixava às vezes sempre 50%, 60% ali dentro do Pão de Açúcar do grupo, né? Então, quando teve a venda do Paulinho, 50% do valor do Corinthians ali acabou vindo para o projeto, do Vitinho, quando saiu lá para o time russo também, acabou vindo 50% para o projeto, enfim. A gente tinha a ciência que estava vindo mais jogadores, né? O Veiga estava ali no Sub-17, acabou indo lá depois para o Curitiba, Tietê estava crescendo, a gente sabia que aquilo lá ia com os clubes na primeira divisão, mais cedo ou mais tarde, tanto São Paulo quanto o Rio, a gente tinha plena certeza, plena ciência que ambos iriam muito bem, né? E quando veio, na verdade, a notícia que o Cassino não queria realmente dar continuidade, estavam buscando um comprador, né? Buscando outro gestor. E nesse momento, a gente, no meu caso, eu aguardei para ver quem seria, né, que daria sequência no projeto. E na época eu conhecia as pessoas que estavam entrando e pegando o projeto e tomei a decisão de não ficar, né? Avisei os novos gestores que eu não ficaria. E na época, pelo Fernando Diniz, que era o treinador do profissional, tinha me pedido para que continuasse pelo menos até o final do ano, né? Então eu acabei trabalhando até de graça
e fiquei ali até o fim do projeto só para terminar o ano. A gente acabou ainda sendo vice-campeão da Copa Paulista, perdemos para o São Bernardo a final em 2013. E ainda fiquei ali um pouquinho com o Fernando Soleiro, que a gente estava dentro do processo de transição, cuidando dos ativos do clube, né? Então, justamente esse processo de passar alguns atletas para outros clubes, esses atletas ficariam como ativo do GPA e não dos novos donos, né? Aí acabou indo o Veiga, foi o Yuri indo para o Palmeiras, alguns meninos ali para o BMG, que colocaram ali no Atlético Mineiro, o Caio Dantas foi para o América, a gente teve vários ativos que a gente foi colocando aí em alguns clubes. Eu ainda fiquei ali um pouquinho com o Soleiro e depois aguardando as oportunidades que apareceriam, né? Um pouquinho para frente. Então foi um momento bem, bem complicado, porque ficar 10 anos num projeto, você acaba ficando muito ligado a ele, né? E aí depois, quando você vê que tudo aquilo termina, você fica um pouco perdido, né? Um pouquinho deslocado, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não queria continuar nesse mesmo projeto, mas era por outras razões, por outras pessoas que estariam pegando, e fiquei aguardando aparecer novas situações, né? Porque o término do projeto não teve nada a ver com a questão da mudança dos regulamentos da FIFA, pois não? Da questão do Não, third não, party não, não, ownership. não teve Porque nada. como o término do projeto ocorreu em setembro de 2013 e a FIFA mudou os regulamentos em abril de 2015, e não era esse o propósito, não é, do projeto. Exato. Na verdade, não teve nada a ver mesmo. Realmente foi na verdade, a vontade do novo grupo controlador do GPA de não continuar com o projeto de futebol, né? No caso, o grupo francês que assinou. Uhum. E o Abílio, que poderia, de repente, dar sequência naquilo que vinha sendo feito, acabou também optando por não por buscar alguém que desse sequência, mas também não seria ele, né? Então, ele Pois. conseguiu, inclusive, né, uma pessoa, que foi o seu Mário, que deu sequência tanto no Clube de São Paulo quanto no Rio, mas na época eu acabei optando por não permanecer no projeto. E, Sérgio, virando então agora à página, seguiu-se o Santos, inicialmente na função de coordenador e depois na posição de gerente executivo do futebol profissional. Sabendo-se o Uhum. quão positivos foram os anos 2015 e 2016 para o clube, de recordar que o Santos ganhou o Paulistão em ambos os anos, chegou à final da Copa do Brasil em 2015 e alcançou o segundo lugar no Brasileirão de 2016, sendo que também, nunca é demais referir que na altura o clube tinha um orçamento bastante inferior até ao do Palmeiras e do Flamengo, os adversários diretos naquele campeonato. Além da qualidade do próprio elenco, o que foi importante na gestão do clube para que o desempenho positivo fosse tão bom? Eu imputo muito na escolha dos atletas na época, né? Eu acabei, na verdade, entrando no Santos em 2014, né? Logo após essa saída do Pão de Açúcar. Era a gestão ainda do Odílio. Então, foi um ano onde o Santos tinha uma folha alta de salário para a época, né? A folha girava em torno de 7,5 milhões por mês. E a gente acabou o ano já com uma troca de gestão, onde nos últimos 3 meses o clube, na verdade, ninguém sabia para onde ir, né? Porque estava entrando uma nova gestão e a gente já estava há 3 meses de CLT, de salário atrasado, então viria depois mais férias, 13º. Os atletas tinham 7 meses de margem atrasado, era um momento muito complicado financeiro do clube, e vinha uma troca de gestão, né? E aí veio a gestão do Modesto Roma, no ano de 2015, e no mês de janeiro de 2015, a gente tinha um elenco montado, ainda assim era um bom elenco, a gente acabou indo sendo com esse elenco mesmo, sem salário. A gente foi semifinalista da Copa do Brasil, perdeu um detalhe final ali no jogo contra o Cruzeiro, no finalzinho, acabou não indo para a final. Tinham bons atletas, o Dracena era o capitão do time, Arouca, o próprio Robinho, que tinha voltado de fora, né, como Gabigol também ou referência. não? Gabigol? Gabigol já estava, mas ele estava vindo, né, Exato. ele estava iniciando ainda
seu período como protagonista ali no clube. Tinha o Leandro Damião como principal contratação do ano de 2014, né, contratação que está sendo até hoje, ela fica um pouquinho marcada ali nos torcedores pelo valor, né, que foram colocados na época. Enfim. E aí no mês de janeiro, como eu te falei, estava dando o 4º mês de salário atrasado, e não só salário, né? FGTS, com certeza não estava sendo depositado, e a pré-temporada nossa rolando, o treinador era o Anderson, e cada dia sumia um jogador. Sumia não, o atleta ele entrava na justiça e acabava saindo para outros clubes, né? Então a gente teve o caso do Arouca, que foi para o Palmeiras, o Aranha, que era o goleiro titular nosso, que foi também para o Palmeiras, o Damião pedindo para sair, o Edu Dracena, que era o capitão, pedindo para sair para ir para o Corinthians, mas ele não foi para a justiça, ele entrou num acordo com a diretoria concordou e acabou liberando. Enfim, a gente foi perdendo toda a espinha do time no mês da pré-temporada, né? A gente passava dias ali na pré-temporada, a gente perguntava quem que seria o próximo, né? E a gente acabou perdendo acho que 5 jogadores. O Mena, que era o lateral esquerdo da seleção chilena, acabou indo para o Cruzeiro, também entrou na justiça. Enfim, a gente foi perdendo os atletas, a gente tentava na época conversar com os empresários e com os atletas para segurar, porque o momento iria melhorar. Enfim, alguns tomaram essa decisão, mas o time foi se desmontando, né? O time foi se desmontando, até que, se não me engano, o Marcelo Teixeira, que era um dos apoiadores do Modesto, acabou fazendo um aporte, um empréstimo para pagar pelo menos um mês de salário para evitar que novas ações acontecessem. Foi de fundamental importância, porque senão a gente perderia acho que o time inteiro, né, nesse mês de janeiro. E a partir dali a gente começou a ter que remontar a equipe, né? A gente não tinha dinheiro, o Santos não tinha dinheiro para contratar. O André Zanota, que era o superintendente ali da gestão do Odílio, ele acabou continuando, ficou como gerente, né? Eu também continuei de um ano para o outro. O Dagoberto veio como diretor de futebol. E a gente foi montando aquele Santos de 2015 com atletas de graça. Então, foi quando a gente apostou na volta do Ricardo Oliveira. Veio para um contrato de risco de 3 meses. 3 meses não, minto, de 6 meses, até o meio do ano. Teve a volta do Elano, a gente trouxe o Marquinhos Gabriel, vindo do mundo árabe, onde ninguém praticamente já estava desconhecido. O Valência estava parado, acabou vindo, o Chiquinho acabou vindo. A gente estava sem goleiro, né? A gente estava só com o Vladimir, que era um goleiro da casa, né? Que o Aranha tinha saído, então a gente acabou buscando o Vanderlei, uma situação até meio um pouquinho... Foi meio que por acaso, porque a gente foi ligar para o Curitiba atrás do Leandro Almeida, que era o zagueiro capitão daquele Curitiba de 2015. E ao falar com o André Mazuco, que na época era o diretor de futebol ali do Curitiba, o Mazuco acabou colocando que seria complicado, porque o Leandro era o capitão da equipe, né? Mas perguntou para a gente se a gente não estava precisando de goleiro. Porque na época o Vanderlei estava, acho que se não me engano, também com uns 2 milhões de dívida com o Curitiba, e eles queriam fazer um acordo com ele, e o Vanderlei acabou vindo para o Santos em 2015 dessa forma, né? E aí se apostou, fez aquela receita que o Santos sempre faz, né? Que é apostar na base. Então, jovens jogadores, o Gabigol, né, um pouquinho já mais experiente, já com mais cancha, né? Tava subindo o Thiago Maia, a gente tinha o Zeca, tinha vários jogadores ali, o Lucas Lima, que tinha vindo no ano anterior também, começou a ganhar um pouquinho mais de espaço, e aquele time deu liga, né? Deu liga no Campeonato Paulista, acabou sendo campeão paulista, acabou sendo vice-campeão brasileiro num detalhe, né? Foi nos pênaltis, mas a gente sabe que aconteceram algumas coisinhas ali que contribuiu para a gente não ter conquistado aquele título de 2015. A vinda do Dorival, no momento onde o time estava no Campeonato Brasileiro, se não me engano, em 17º lugar, também veio acho que para fechar aquela equipe com a gestão dele de uma forma que também casou com o grupo de jogadores que tinha na época, com o modelo de jogo dele.
e a gestão do dia a dia que ele tem também, né? Então, acho que casou tudo aquilo para a gente fazer 2 anos que foram muito bons, né? Foram 2 títulos paulistas, como você colocou, uma final de Copa do Brasil, onde a gente perdeu nos pênaltis, um vice-brasileiro, onde até então tinha sido, acho que, a maior pontuação do Santos na história, foi batido só depois pelo São Paulo ali, um pouquinho, né, mais para frente, mas sem dinheiro, né? Foi um time montado praticamente sem um investimento, nenhum jogador comprado. E vamos colocar, em 2016 a gente teve 3 jogadores na seleção olímpica, a gente ficou boa parte do ano sem esses 3 atletas, né? Foi o Zeca, Thiago Maia e o Gabigol. A gente teve 3 jogadores na seleção principal, né? O Lucas Lima, o Ricardo Oliveira e o próprio Gabigol acabou indo também. Isso durante o ano de 2016, e a gente ainda assim foi vice-campeão brasileiro, né? Então, creio que tenha sido... É o último título da história do Santos, né? O Paulista de 2016 ainda hoje é o último título que o Santos conquistou. E foi um período que eu creio que foram as peças certas dentro de um clube que conseguiu ajustar, onde saiu de muita dificuldade, onde quem via janeiro de 2015 achava que o Santos ia cair, e ali a gente conseguiu rivalizar com o Palmeiras na época, que já tinha a força financeira que a gente observa hoje, já tinha lá em 2015, 2016, em termos de contratações, de investimento feito. E a gente, ao contrário, como eu falei, a gente praticamente montou o time sem investimento e ainda acabou vendendo desse grupo todo aí. Teve a venda do Gabigol no meio de 2016, né? Por, se eu não me engano, 29 milhões e meio de euros. Ele saiu no meio do ano. E um pouquinho mais para frente depois, o Thiago Maia acabou saindo em 2017 por um valor bem elevado também, né? Então, a gente ainda conseguiu colocar bastante recurso ali no clube. Tu estavas a focar, Sérgio, a questão da qualidade dos jogadores e que naturalmente há de ter sido o fator mais importante, mas a verdade é que num contexto tão intranquilo, não é? E de tanto incumprimento, naturalmente que há de ter sido também bastante importante a relação e o facto de ter a capacidade, quem contactava com os jogadores, de tentar protegê-los um bocadinho de toda esta confusão, não é? A verdade é que também, cerca de 3 anos da tua saída do Peixe, do Santos, porque tu acabaste por ser despedido do clube, a decisão que na altura originou uma greve de silêncio por parte dos jogadores e da comissão técnica, ou seja, da equipa técnica, que ficaram bastante descontentes por ver partir aquele que na altura era o elemento que fazia a sua ligação com a diretoria, com a direção. Porque a verdade é que naquela altura representavas muito mais do que apenas o responsável pela logística dos jogos longe da Vila Belmiro, ou apenas o auxiliar do superintendente de desportos da Dagoberto dos Santos. Como é que se cria uma relação tão sólida com os jogadores? Pedro, eu acho que não tem outro caminho a não ser você falar a verdade para o atleta, né? A gente às vezes vê muito no futebol, a gente chama às vezes da tal da bala Juquinha, né? Você querer contar uma história, querer enrolar, você querer contornar as coisas falando, prometendo coisas que não vão acontecer. Então, eu sempre adotei aí na minha carreira e adoto até hoje a questão da verdade, independente de qual a seja. Então, o atleta ele precisa estar sabendo aquilo que está passando no clube, né? Então, se o pagamento não vai cair, ele precisa saber que não vai cair. Não adianta fazer promessa que não vai ser cumprida. Então, eu acho que foi essa adoção da verdade em todos os casos, né? Aí não só eu falo em relação a pagamentos das coisas que acontecem no clube, mas ali no dia a dia, né? De também te chamar para conversar. Eu acho que você sempre deixar a porta aberta pro atleta, porque muitos às vezes ali precisam de você. Não é só questão de pagamento de salário, de você fazer as coisas para ele, mas às vezes é realmente a atenção, é você tá ouvindo, né? Às vezes o que passa na casa dele, né? Você chamar para uma conversa e aí você tem nas viagens, né? Muita gente fala que
que às vezes os psicólogos do time de futebol são os massagistas e os roupeiros, né? Porque eles estão ali no dia a dia com o atleta, porque eles conversam com o atleta, né? Eles estão no dia a dia e eles conversam sobre tudo com o atleta. E por que não, às vezes, o gestor também fazer isso, né? Você está ali no treino, chamar o atleta para uma sala para que ele conte um pouquinho do que está passando no dia a dia dele com ele. Nas viagens que a gente tem, né, a gente passa muito tempo com esses atletas, né, viajando em hotéis, em concentrações, e às vezes, eu sempre falo, às vezes o lanche da noite é o melhor momento que o gestor pode ter, porque ali o atleta está um pouquinho mais Relaxado. aberto, relaxado, a conversar, contar alguma outra coisa, e às vezes você acaba pegando alguma coisa que está se passando com aquele atleta para que você consiga ajudá-lo, né? Seja com treinador, seja com assistente social, seja com psicólogo, aonde você pode realmente chegar para que você primeiro ajude ele como pessoa, né? Isso eu consegui também levar um pouquinho ali para minha carreira com o Fernando Diniz, que foi treinador ali em 2013 do profissional. Ele sempre fala que o treinador e o gestor, ele precisa primeiro querer ajudar o atleta como pessoa, né? Então você tem que ver esse lado também, né? Você não pode só olhar o atleta como uma máquina, como Claro. um cara que vai te dar o rendimento esportivo, mas você tem que olhar para ele crescer como pessoa também. Isso aí acho que ajuda muito você ter essa confiança dos atletas para que eles cumpram aquilo que você está falando, determinando, né? E possam desempenhar o melhor possível a função deles dentro de campo. Uhum. Claro, claro. Não, e no meio desta situação acabavas por lidar com temas bastante sensíveis, salários em atraso, como já referiste, questões burocráticas, questões pessoais e profissionais dos atletas, dos jogadores, e diz que a tua relação com os jogadores naquela época não agradava muito ao ex-presidente Modesto Roma Júnior, que achava que tu acabavas por conceder demasiado poder aos atletas. Aquilo que eu te questionava é de que forma é que procuras gerir no dia a dia essa harmonia entre o que pretendem os jogadores e os treinadores e as posições tomadas pela direção. A forma que você tem é conversar e explicar, né? Acho que tanto para um quanto para outro, tanto para os atletas a questão do clube, e aí você tem que sempre passar a questão do clube pro grupo de atletas em questão, como para a direção, né? Você também chegar para a direção e fazer essa informação para eles, né? Daquilo que eles estão pensando. No caso, a gente às vezes discutia um pouquinho a questão das premiações, né? Um tabuzinho que ainda tem no futebol, né? Mas eu acho que na época ali no Santos não foi o que causou o maior problema, e acredito que não tenha sido também essa minha relação com os atletas que à época desgostava um pouquinho em relação ao presidente Modesto, né? Eu tinha também uma excelente relação, como tem até hoje, com os treinadores, e assim, Inclusivamente o já. Dorival neste momento está no Exato, Ceará. exato, exatamente. E aí o que acontecia? A gente discutia às vezes contratações também, né? A partir do ano de 2015, na verdade, após o Campeonato Paulista que a gente ganhou em 2015, o André Zanotto ele acabou saindo do clube e eu já acabei assumindo a questão da gerência, né? Ali da gerência executiva também do Santos. E o Dagoberto, ele discutia bastante comigo a questão também das contratações, né? Dos reforços que o clube estava buscando, e eu fazia sempre o link com a comissão, né? Porque eu acho que se você está montando uma equipe, você tem um treinador, o treinador ele é peça-chave para que você busque, né, os atletas que melhor encaixem no modelo dele. E na época ali, principalmente no ano de 2016, eu comecei, na verdade, a discordar um pouquinho de alguns atletas que estavam sendo trazidos pela direção. Isso aí acaba incomodando, né? Acaba incomodando bastante, e acredito que foi esse incômodo que à época ocasionou minha saída, né? Mais diretamente a vinda de dois atletas no final do ano, no final de 2016,
verdade, um no meio de 2016 e um no início de 2017, onde realmente eu não concordei, e aí acabou tendo toda aquela questão da minha saída já ali no comecinho de 2017, na primeira passagem. Mas especificamente, e não falo só do Santos, mas no geral, durante a tua carreira, quando a direção te comenta algo com o qual tu não concordas, e que acabas interiormente por concordar com a posição dos jogadores, como é que geres esse tipo de casos em que entendes que, ok, não concordas, mas não a ponto de sair do clube, não é? De bater com a porta, simplesmente não concordas com aquela decisão, mas ao mesmo tempo tens de defender os interesses do clube? Eu acredito que você não concordando com a questão do clube, você tem que, no caso, acatar, né? E aí você fazer o processo inverso com os atletas depois. Então, você chegar para os atletas, colocar que, no caso, ali a opinião deles ou a opinião nossa, né? Ela não foi aceita e a gente trabalhar de uma outra forma. Você sentar, principalmente com as lideranças, né? Ali no Santos eu tinha até um grupo que a gente acabou criando, né, de atletas, então não era só um capitão, que era o Ricardo Oliveira, eram vários capitães, né? Então eu tinha o Vanderlei, o Vitor Ferraz, o David Braz, e o Renato, né, junto com o próprio Ricardo Oliveira e o Elano também, né? Então era um grupo de capitães que às vezes eu juntava todos na sala e a gente conversava abertamente, né, sobre todos esses problemas que aconteciam, que estavam acontecendo às vezes no clube, e tentava resolver da melhor forma nossa, né? Às vezes, se não dava para resolver com a forma do clube, a gente tentava resolver da nossa forma internamente ali. Ok, ok. E apesar de na altura o Santos não ter oferecido grandes detalhes acerca da sua saída, da tua saída, desculpa, alegaram-se na altura problemas de gestão e inclusivamente houve pessoal dentro do clube que falou em desentendimentos com empresários de jogadores. Falando acerca daquela que terá sido provavelmente, corrige-me se assim não for, a tua saída mais atribulada de um clube até ao momento. O que é que aprendeste? Há algum fundo de verdade nesta questão dos desentendimentos, por exemplo? Que ensinamentos é que retiraste desta saída? Não, sobre esses desentendimentos com empresários, eu não tinha, na verdade, realmente foi uma coisa meio que plantada. Essa primeira saída, ela foi tão conturbada e tão polêmica que deram N razões Motivos. para que, N motivos, e surgia, às vezes, um mais absurdo que o outro, porque não tinha, na verdade, muito realmente razão na época, né? À época. Eu coloco realmente que foram discordâncias que eu estava tendo em relação a novas contratações que estavam acontecendo naquele ano, porque já era um ano que o Santos começou a ter já recursos para contratar, né? Até pela assinatura do contrato com a Turner, que acabou entrando boas quantias de dinheiro e vendas, né? Eu falei do próprio Gabigol, que entrou 29 milhões e meio de euros lá, também na época. E aí começaram a acontecer algumas contratações que eu não concordava mesmo, né? De atletas que inclusive até há pouco tempo estavam ali no clube, ainda, vamos colocar assim, dando despesa, né? Enfim, eu coloco que foi essa a razão, realmente foi, com toda certeza, foi a saída mais atribulada que eu tive de clube. Foram E duas, na verdade, as duas no Santos. Foram já, essa de a seguir já lá. 2017 e depois a Exato. outra em 2019. Já lá vamos também ao teu regresso, mas sentes que não houve rigorosamente nada a retirar dessa saída? Ou isso abriu-te de alguma maneira a perspectiva, ou alterou-te de alguma maneira a perspectiva em relação ao futebol, à gestão de um clube, ou mudou alguma coisa em ti, ou não? Não, acho que mudou sim, mudou. Mudou talvez no fato de ou você ter que ficar, às vezes, um pouco mais quieto, não falar tanto, não expor tanto a tua opinião em relação ao que está acontecendo, apesar que é difícil eu fazer isso, então eu prefiro marcar a minha posição para não ter que ser conivente com algumas coisas que realmente eu não concordo,
Mas, de repente, talvez me tornou ser um pouquinho mais político em algumas questões ali principalmente em relação à questão política, né? O que falar, às vezes ficar um pouco quieto em algumas outras situações, mas foi isso, Se calhar, basicamente isso. se calhar nos clubes empresa terias, digo eu, não sei, mas outro tipo de liberdade para poder se calhar intervir em determinados momentos, não sei, até porque seguiu-se a essa experiência, a tua experiência como diretor desportivo do Red Bull Brasil, acabaste por ficar Uhum. lá há pouco tempo, durante um ano, e essa experiência foi ainda antes, naturalmente, que a Red Bull se expandisse no país, futebolisticamente falando, e adquirisse o Bragantino. Esse foi, sentiste que na altura que foi um projeto diferente? No início da nossa conversa falávamos um bocadinho sobre isso e já estavas a levantar o véu um bocadinho, a dizer que era um projeto um bocadinho diferente. Como é que viste essa experiência? A experiência do Red Bull foi muito positiva, né? Até pelas pessoas que estavam envolvidas no projeto, que estão até hoje, né? Que comandam o projeto do Red Bull no Brasil, no caso o Thiago e outros funcionários que lá estão também, no caso da Miriam, do Wagner, que eram profissionais que eu já tinha trabalhado ali, na verdade, por 9 anos no Pão de Açúcar, né? Em todo o projeto ali tanto do Rio quanto de São Paulo, ali no Pão de Açúcar. Nessa altura, o projeto já estava praticamente bem parecido com o que era o projeto do Pão de Açúcar à época, porque também tinham todas as categorias de base, aí já estava realmente estruturado de baixo para cima, não só ali no profissional, né? A gente estava buscando, na verdade, a montagem do time para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, né? A quarta divisão. E após até o insucesso deste ano, já começaram as primeiras conversas para, no caso, de repente, fazer uma aquisição de um clube, né? Já numa divisão um pouquinho superior, para que você pulasse essa série de acesso, que ela é bem complicada, né? Eu já tinha disputado essa divisão com o Sendas, né? Com o time lá do Rio de Janeiro, do Pão de Açúcar, no ano de 2011, e voltei a disputar depois em 2017, né? A gente praticamente tinha, acho que a maior folha da competição, e a gente não conseguiu passar a primeira fase, né? Porque ela é uma competição muito específica, tem percalços ali nela que são bem complicados mesmo. E aí já tinha as conversas na época para adquirir, as conversas estavam sendo feitas com o Oeste, na época não era nem com o Bragantino. E aí depois a gente teve a disputa do Campeonato Paulista da Série A em 2018, no comecinho do ano, onde eu já estava também com um convite ali para retorno para o Santos. E ao fim do Campeonato Paulista eu resolvi retornar para o Santos para de repente voltar e participar um pouquinho daquilo que eu tinha construído lá atrás, né? A gente estava disputando Libertadores e eu tinha esse sonho, esse desejo, e acabei voltando para o clube em 2018. No término do Paulistão de 2018, já no mês de abril de 2018, retornando para o Santos. E apenas para relembrar, Sérgio, para quem já não se recorda, ou até para informar quem poderá eventualmente não saber, falavas do Sendas, porque o Sendas foi o clube que depois foi renomado, alterou o nome para Audax do Rio de Janeiro, não é? E o Pão de Isso. Açúcar alterou o nome para Audax de São Paulo. Audax São Paulo, exato. O Sendas era o clube que até a troca do nome Exato, chamava exato, Sendas exatamente. Esporte Clube no Rio Exatamente. e Pão de Açúcar Esporte Clube de São Paulo. Isso mesmo. E abordando então este teu regresso ao Santos, era uma forte vontade, obviamente para além do próprio elenco e da comissão técnica, era uma forte vontade do presidente da altura, José Carlos Peres, Sim. e na altura foi-te entregue a responsabilidade de cuidar não apenas da gestão, como também da logística do futebol profissional. Ah, Cá está, temos sempre o tema das vontades dos jogadores a vir ao de cima, porque na altura algumas pessoas do clube entenderam que o teu regresso representou a entrega de muito poder aos líderes do grupo, não é? Uhum. Teve um pouquinho disso, mas eu vi que na minha chegada teve uma boa receptividade tanto dos atletas como dos funcionários e da comissão que lá estava na época, que era o Jair Ventura,
porque o Santos estava um caos também, novamente, né? Muitos atletas, tinha um elenco de mais de 40, troca de gestão novamente, né? No caso, eu estava voltando para o clube com um terceiro presidente, né, que eu estava trabalhando, e aí, vamos colocar assim, já 2 anos do clube sem título, e clube grande, quando não vai tendo título, a torcida ela vai te pressionando um pouquinho. E ficou um pouco também da questão da direção antiga, vamos colocar assim, de jogar um pouco, vamos colocar assim, da perda do desempenho do time em 2017, um pouco no caso da minha saída, então eu acabei ficando um pouco com um pouco de raiva dessa turma, sabe? E querendo ou não, o pessoal continua lá, né? O Santos é um clube, vamos colocar assim, é um clube grande numa cidade pequena, e a cidade vive o clube, né? E as pessoas às vezes elas saem do clube, mas elas continuam morando na cidade, então é um clima bem, vamos colocar assim, um clima bem hostil, né? Principalmente para quem vem de fora, para quem não é ex-atleta, não trabalhou ali, não tem um pouco de história no clube, e você acaba tendo um pouco de rejeição interna ali também, né? Então foi um ano bem conturbado. A gente teve a disputa da Libertadores, teve, no caso, a vinda do Cuca no meio do ano, a vinda ali do Ricardo Gomes também, pessoas que contribuíram muito também para a minha carreira, com a maneira de experiência, do dia a dia e de ensinamentos, né? Então, teve a maior venda, novamente, da história do Santos. Até então tinha sido a do Gabigol e depois veio a do Rodrigo, 45 milhões de euros. Talvez difícil ser batido até nos próximos anos. Enfim, a gente E estava o ainda se Neymar, desenvolvendo. o Neymar, não é? O Neymar? O Neymar foi um pouquinho, eu acabei não pegando o Neymar, né? O Neymar foi em 2013, Exato. teve os 27,5, né, de euros, depois que se descobriu que teve mais 40, né, Exato, a exato, venda foi exato. um pouco maior, né? Mas, enfim, o ano de 18 ele acabou dando base e sustentação para o ano de 19 ser diferente, né? Ser de repente um ano onde o Santos poderia retomar um pouco da sua tradição de lançar atletas e ter desempenho esportivo, né? Coisa que teve até desempenho, mas acabou não lançando tantos atletas, né? Porque durou então tão pouco tempo esta segunda estadia no Santos? Porque falamos de cerca aproximadamente um ano. Ali realmente foi a questão do novo treinador que foi contratado, né? Eu acabei tendo praticamente 2 meses de experiência com o São Paulo. Foi no mês de dezembro, mês de janeiro, né? Dezembro de 18, janeiro de 19, onde desde a chegada dele estava sendo exigido que fosse, né, que o Santos contratasse um profissional, um diretor esportivo, ele chamava. Eu quero que contrate um diretor esportivo, e ele tem o dele, Uhum. né, que é o Gabriel Andreatta, Sim, sim, sim. que ele carrega para todos os clubes, e ele exigiu na época. Eu acredito que o Santos não conseguiria ter 2 profissionais na mesma área, na mesma função, de repente pelo salário dos dois e talvez também das necessidades que o São Paulo estava colocando, e simplesmente me desligaram, né? Acabei não participando ali do ano de 2019, né? Eu fiz com o São Paulo o que eu fazia com todos os treinadores que chegavam no Santos, né? Expliquei a ele o que era o clube, expliquei a ele as condições financeiras que o clube vive, né? Que eu acho que na época também acabaram vendendo para ele uma outra coisa. E principalmente tinha colocado a ele que o início do ano, o Mato Paulista, era o momento onde o clube colocava os jogadores que estavam vindo da base, junto com alguns jogadores de uma espinha que já tinha no time, jogadores experientes que potencializariam esses atletas, né, para que esses atletas
se tornassem no futuro atletas competitivos, né? A gente tinha nessa época alguns meninos ali que estavam pedindo passagem, né? No caso do próprio Yuri Alberto, que depois no fim acabou saindo de graça do clube, porque ele exigiu na época que se contratasse atletas para a função, né? E talvez, vamos colocar assim, a minha discordância da maneira de pensar dele acabou forçando ele pedir também para o presidente para me tirar, mas aí o clube que tem que avaliar, né, o que ele quer, né, com um profissional que na época estava tocando a gestão do clube, né? Uhum. E eu coloco aí sim, realmente, diretamente a minha saída por conta do treinador que tinha acabado de chegar aqui no Brasil. Um excelente treinador, não tenho nada que falar da parte de campo dele, que eu vi pouco, né? Acabei vendo só 1 mês e meio ali, 2 meses. Tem uma maneira de trabalhar, vamos colocar assim, apaixonante no dia a dia, mas realmente eu discordo de muitas das coisas que ele acabava colocando ali para o clube, até por estar há 4 anos no clube, entender o que era o Santos, o que o clube talvez precisasse na época. Eu mantinha a minha opinião e aí acabou sobrando para mim. E chegando então finalmente à tua experiência atual, o Ceará acabou por te contratar em dezembro de 2019, no momento, na altura de Uhum. reformulação, depois de ter sido quase relegado à Série B do Campeonato Brasileiro. E logo em 2020 o clube acabou por alcançar o título da Copa do Nordeste, os quartos de final da Copa do Brasil, registou ainda a melhor campanha do clube na Série A, nas várias Série A de pontos corridos, qualificou-se então por isso 10 anos depois novamente para uma competição continental, neste caso a Copa Sul-Americana. Que ações é que procuraram, não apenas as tuas a nível pessoal, mas também do clube como um todo, que ações procuraram implementar quando da tua chegada ao clube que possam ter contribuído para um efeito tão imediato de alteração de performance? Acredito, Pedro, que na verdade eu acabei vindo aqui em 2019 junto com o Jorge Macedo, né? Não junto dele, a gente veio praticamente disputar a mesma vaga. O presidente Robson de Castro diz ele que acabou gostando de nós dois e acabou contratando os dois. E a gente acabou dividindo as funções aqui no projeto, no processo, né, de implantação de um modelo daquilo que ele tinha visto bastante ali no Inter, no Fluminense, daquilo que eu tinha visto bastante no Santos e aí também a minha experiência de clube empresa, de colocar aqui no clube, né? E aí inicialmente foi uma parte realmente estrutural, né? Algumas mudanças estruturais no centro de treinamento, mudanças estruturais no dia a dia do clube, com rotinas de reuniões que, na verdade, acabavam até então não aconteciam, né? De você investir um pouquinho na questão da recuperação do atleta, e aí você vai também de investimento estrutural na parte médica, né, na parte do departamento médico da fisiologia do clube, que era muito carente à época, né? E a gente acabou conversando com o presidente, ele também entendia essa parte também, né? Ele é um homem de negócios, é um homem que vive o Ceará desde 2008 praticamente, tem um conhecimento de futebol acima da média, né? Talvez seja o presidente com mais conhecimento de futebol que eu já tenha trabalhado, e ele acabou dando força para a gente implementar esses processos em geral, não só a parte de estruturação da parte física do treinamento, como dos processos internos, né? Criação de departamentos, realmente com a vinda da assistência social que não tinha, departamento de registro, departamento de análise de desempenho que era pequeno, a gente expandiu, departamento de análise de mercado que a gente acabou criando. Enfim, a gente foi criando vários departamentos internos e processos no dia a dia que veio, acho que, ajudar bastante o clube no seu processo de crescimento, né? O Ceará já está indo para o 5º ano na Série A. Como você falou, a gente teve o título em 2020, teve o vice-campeonato da Copa do Nordeste em 2021.
A gente voltou a repetir a colocação, né, ano passado, né, o 11º lugar no Campeonato Brasileiro, voltamos a novamente disputar a Sul-Americana, né, estamos disputando no momento. Eu vejo que se o clube continuar crescendo sempre ano a ano, um degrauzinho, daqui a pouco vai não só estar entre os 12, vai estar entre os 10, vai estar entre os 8, vai começar realmente a pegar não só a Sul-Americana, mas pegar também a Libertadores, vai começar a conseguir colocar atletas da base um pouquinho mais ali no profissional, né, num trabalho que está sendo agora também desenvolvido pelo Armando, que acabou retornando para o clube. Enfim, precisa ainda melhorar ainda a parte física, estrutural, o presidente sabe disso, a questão de campos hoje é uma carência grande que o clube tem, que para campo você realmente precisa ter área física, né? Então, que no momento aqui a gente não tem, mas a gente vai tá buscando espaço e vai fazer daqui a um tempo. Talvez ainda num futuro não tão longe, investir um pouquinho mais na parte de logística, no fato dos fretamentos de avião, que o custo é muito alto. O clube hoje ele não comporta, ele não consegue, a gente consegue fretar só agora para os jogos internacionais, para jogar Sul-Americana. Agora, o Campeonato Brasileiro seria uma necessidade extrema do clube, partir para isso também, porque enquanto um clube de São Paulo ele desloca 30 mil quilômetros, no Campeonato Brasileiro ele desloca 90, né? Nós aqui e o nosso rival. Então, a gente sabe que isso aí tudo acarreta em menos tempo de preparação, menos tempo de recuperação, e é uma desigualdade gigantesca. Você já tem a desigualdade, às vezes, a questão financeira de time, você ainda tem uma desigualdade logística gigante, né? Esse ano, por exemplo, a gente perdeu nossos dois times aqui do Nordeste que jogavam o Brasileiro Série A, né? No caso do Sport do Bahia, que eram as únicas viagens curtas que eu tinha, né? Viagens de 1 hora e pouquinho. Hoje a minha viagem mais curta para o Campeonato Brasileiro, eu viajo 3 horas e meia, né? Só tenho voo direto para São Paulo e para o Rio, né? Para todas as outras localidades eu faço escala e aí Exato. você coloca aí 7 horas de deslocamento total, você praticamente perde o dia, né? Então, se um pouquinho mais para frente o clube continuar nesse crescimento e tiver uma condição financeira para estar olhando para esse lado, tenho certeza que o presidente vai estar fazendo, se não for ele, vai ser um outro, porque é necessário. E precisamente sobre esse tema das viagens e por as viagens serem tão longas no Brasil, especialmente para vocês, como é que, ou seja, o que foste aprendendo ao longo dos tempos e evoluindo neste tema logístico, quais são para ti os elementos, os aspectos cruciais para que as viagens sejam o menos desgastante possível? Ou seja, quais é que são o tipo de, não digo truques, mas como é que procuras para cada viagem que esta seja o menos desgastante possível para os atletas? Aí, primeiramente, às vezes depende de comissão a comissão. Tem comissão que prefere num pós-jogo você voltar já de manhã. Tem comissão que prefere que o time durma, descanse e volte no voo da tarde. Eu gosto sempre de poder treinar de manhã e a gente pegar um voo depois da tarde para estar chegando sempre ali no horário que a gente consiga fazer mais uma refeição e os atletas tenham tempo de descanso para que eles durmam, né? Porque senão você entra num fuso que não é fuso, né? Você acaba criando no atleta um momento onde ele vai estar, que é para ele estar dormindo, ele vai estar viajando e aí ele acaba acordando e você quebra todo aquele relógio biológico mesmo do atleta, né? Então eu tento levar isso aí como parâmetro, né? Da questão do sono, né? Questão de descanso e tentar pegar sempre os voos os melhores, né? Para a gente os melhores às vezes a gente quase não tem, né? Mas os voos que a gente consiga colocar no momento que o atleta possa fazer uma refeição ou no meio, né? Quando o voo não é direto, né? Mas que ele possa ter o almoço e ter uma refeição entre os voos.
e que ele possa, de repente, às vezes, chegar no hotel, também fazer uma refeição e ter descanso, né? Aqui a gente acaba praticamente viajando 2 dias antes, praticamente todos os jogos, né? Eu não viajo de véspera. O único jogo que eu fui de véspera esse ano foi justamente o jogo de agora, né? Contra o Aguária, lá na Venezuela, porque as condições que a gente sabia na Venezuela eram ruins de treino e aí eu disponibilizava do fretamento, então não teria esse problema de deslocamento tão grande, né? A gente ainda conseguiu uma aeronave executiva, perdão, onde os atletas poderiam descansar e dormir também ali dentro. Foi o único que eu fui na véspera. Os outros todos eu vou 2 dias antes para que eu tenha pelo menos o primeiro dia, que seja o dia mais desgastante. O segundo, eu consigo treinar os atletas no local e ele ter um pouquinho mais de descanso para que na partida ele consiga desempenhar a melhor maneira, né? Fizemos isso agora com o Palmeiras lá em São Paulo, a gente foi. Aí a gente tem que contar sempre com os clubes parceiros, né? Então, na ida, eu acabei treinando ali no São Paulo. Aí eu tento também sempre pegar um hotel próximo ao local de treino, para que você não tenha muito tempo de deslocamento dentro da cidade, né? Aí, pós-jogo do Palmeiras, por exemplo, a gente trocou de hotel e foi lá para Guarulhos, um hotel praticamente ao lado do CT do Corinthians, onde a gente treinou 2 dias, né? E o nosso voo sairia de Guarulhos também, ali para Venezuela. Então, você tem que sempre ficar ligado nessas coisas, né? Senão você acaba perdendo tempo desnecessário. Quanto mais tempo você perder, o tempo que a gente tem é precioso, né? E você acaba não estressando tanto o atleta também, ficar dentro de ônibus, dentro de aeroporto, de avião. Claro. Se você conseguir minimizar isso aí, é muito importante também. Atualmente, como é feita a divisão do teu tempo entre a parte da logística e a parte, digamos, da direção desportiva? Ou seja, porque acredito que hoje em dia acabas por ser tu que estás à frente do departamento de futebol. Sim, sim. Por exemplo, a tratar de negociações, compras e vendas de jogadores, isto é a maioria do teu tempo? Hoje sim, né? Eu tenho um supervisor aqui no clube que acaba sempre me passando a questão das viagens e da logística, então tudo que ele vai fazer ele acaba batendo comigo. Eu faço também junto à comissão técnica, né? A gente coloca as possibilidades, a gente nunca chega com uma coisa pronta, né? Então são sempre 2, 3, 4 opções de voo que a gente acaba colocando para eles de horário. De hotel, de treino, de horários. Então, eu faço o trabalho junto à comissão e acabo depois repassando para ele essa parte operacional, que às vezes demanda um pouquinho mais de tempo, eu realmente eu delego a ele, né, para que ele acaba fazendo no dia a dia dele. E aí eu fico a cargo também dessas questões, como você colocou, do departamento em si, né? Então, às vezes eu acabo ficando não só aqui no clube, mas eu vou lá na empresa com o presidente, onde ele acaba, às vezes, despachando muita coisa também no dia a dia dele. E fora isso, eu tô, na verdade, full time aqui, né? Independente se tem treino ou não, o profissional ele tem que estar no clube. Tem que estar, porque o departamento médico está rolando, os atletas estão aqui no dia a dia, e é justamente, às vezes, nos períodos sem treino que a gente tem um pouquinho mais de tempo para poder ver e olhar todas essas outras coisas que rondam o clube, né? Então, eu tento fazer essas reuniões com o supervisor nos horários fora treino, porque a gente sabe que quando o treino está rolando aqui, são outras funções, outras coisas que acabam tirando um pouquinho do nosso tempo, e às vezes a gente precisa estar totalmente focado para que nada saia da maneira errada, né? Exato, exato. E por vezes ouve-se falar do Ceará como um exemplo de um clube que leva a cabo uma gestão eficiente, comparando-se a sua gestão à gestão de um clube-empresa. O que diferencia essencialmente a gestão do Ceará neste caso? O Ceará ele tem, eu diria que ele tem uma diretoria estatutária altamente profissional, né? Praticamente tem diversos diretores que poderiam ser diretores profissionais do clube porque assim o fazem,
né? E acho que o diferencial do clube são eles. E aí vai do presidente ao diretor financeiro, ao diretor de marketing, ao diretor de patrimônio, que está no dia a dia aqui, que eu perturbo praticamente o dia inteiro, questão de obra e das coisas que tem que fazer aqui no clube. Enfim, eles levam a função estatutária deles como realmente uma função profissional, né? Coisas que eu, não, por exemplo, não via no Santos. Ali o estatutário ele está muito mais para, vamos colocar assim, pelo status do que realmente pela função, né? E às vezes acaba atrapalhando muito mais do que ajudando. E aqui no Ceará não, aqui no Ceará você vê esses diretores, eles levam o dia a dia dele como se fosse a empresa deles mesmo, né? Eles têm sim as funções deles também nos seus respectivos empregos, mas se dedicam de uma forma, vou colocar assim, incondicional, né? A partir do presidente, que praticamente vive o clube 24 horas, né? E é ele que exige e cobra da diretoria dele. Ele, para ele ser, hoje, para ser diretor do Ceará, ele tem que estar com a cabeça dentro do clube, porque o presidente ele fica o tempo todo cobrando e espera respostas, entendeu? Então, acho que o diferencial do clube é esse. Do Ceará, no caso, é esse mesmo. E um tema também relacionado com esta questão do clube empresa tem que ver com a questão do modelo de SAF, de Sociedade Anónima Sim, do Futebol. Hoje em dia está especialmente em voga esse tema, porque o Botafogo e o Cruzeiro adotaram muito recentemente esse modelo. E independentemente da viabilidade de que isso venha a acontecer no Ceará, pois ainda agora há pouco tempo o diretor administrativo do clube, Raimundo Pinheiro, afirmou que será difícil convencer o Conselho Deliberativo do clube a alterar os estatutos e a aprovar essa mudança, sendo que isso é necessário, não é? Ele diz que é difícil porque o clube neste momento está em desenvolvimento e está saneado. Crees que essa metamorfose seria positiva, tendo tu já uma boa base de comparação entre ambos os modelos de gestão? eu creio que sim. Eu creio que seria positivo, sim. Não que você não possa adotar o sistema profissional num clube que não seja SAF, né? Até ouvi essa semana a própria Leila Pereira falar ali no Palmeiras, né, que os clubes poderiam adotar sim o modelo profissional sendo associação, né? E eu vejo isso também aqui no Ceará. Eu acho que ele já é levado assim atualmente. É um clube extremamente saudável, também talvez por isso também não tem essa necessidade no momento de se tornar SAF. A gente vê alguns vizinhos nossos aqui, talvez de repente não necessitando disso. Os próprios clubes que se tornaram, né, tanto o Botafogo quanto o Cruzeiro, eu acho que se não tivessem o feito, praticamente, acho que fechariam, né, porque chegaram a uma situação muito complicada. Mas eu vejo que num futuro próximo também, eu acredito que vá, dependendo principalmente de como desportivamente esses clubes estão se tornando SAF, eles venham a, a, a demonstrar os resultados, os outros vão acabar vindo atrás, né? Vão acabar achando que o modelo realmente é esse, e aí os conselhos podem ser que mudem de opinião e façam as aprovações necessárias. Pois. E tu, o que falta então, acerca de gestão eficiente, o que falta ao Ceará para dar um salto qualitativo, nomeadamente, falavas ainda há pouco deste tipo de crescimento progressivo, nomeadamente penso em consolidar-se na primeira metade da Série A do Campeonato Brasileiro, se calhar numa fase posterior alcançar habitualmente as competições internacionais. Eu sei que há uma série de desafios, inclusivamente no que toca a receitas comerciais, direitos televisivos, mas o que é que, na tua opinião, falta ao clube para crescer neste sentido e atingir outros patamares? Eu acho que eu até coloquei um pouquinho no que eu falei ali, a gente conseguir melhorar nessa parte logística, melhorar a parte estrutural física ainda de centro de treinamento, né? E eu falo de centro de treinamento, não, eu falo a parte mais voltada a campo mesmo de treino. Hoje a gente só tem um campo de treino, né? É muito pouco para um time profissional. A gente precisa de pelo menos dois para que a gente tenha qualidade de campo e com a qualidade de campo você tem qualidade de trabalho, né? Às vezes você quer passar algum trabalho para um grupo e se você não tem um campo bom, o trabalho não vai ser bem executado
e não vai chegar no objetivo que o treinador quer, né? Então, para você exigir essa excelência do atleta, para ele executar aquilo que o treinador está pedindo e executar bem a profissão dele, você precisa dar a melhor condição possível e campo é essencial, né? Então, a gente sabe dessa necessidade aqui no Ceará, o presidente tem a plena noção, já tem os projetos prontinhos para executar, falta só, agora no momento é recurso mesmo, né? A gente vem de uma praticamente ainda numa pós-pandemia, foram 2 anos dificílimos na parte de recursos para o clube, né? 2 anos sem renda de estádio, 2 anos onde o sócio, o torcedor, ele não estava em crescimento. A gente vê aí, hoje a gente está com 44 mil sócios, o maior programa do Nordeste, mas ficou praticamente 2 anos estagnado com 20 mil, que ainda assim, nesses 20 mil, a gente tem que agradecer, porque mostra realmente amor e paixão desse torcedor pelo clube, porque você não ter a possibilidade de ir no estádio e você continuar pagando ali, é porque o torcedor realmente gosta e ama o clube, mas deu um déficit grande, né, para o clube nessa parte financeira. Então, foram 2 anos que agora que a gente está começando a ter, como eu falei, essa renda novamente do sócio, a renda do estádio, e aí é venda de camarotes, é venda de produtos internos ali no dia a dia do jogo, venda de camisa. A gente começa a ter um pouquinho mais de recurso para poder estar investindo nessa parte que eu acabei de passar, né? A questão prioritariamente de campo, estrutura, depois uma questão de melhora da logística do clube, né? E no mais, eu acho que as outras etapas elas estão sendo criadas, sendo feitas. A gente busca qualificar o quanto mais ainda o elenco do time, né? Para isso, eu preciso das melhores condições, né? Eu preciso dar um melhor campo, eu preciso dar a melhor condição de viagem, de dia a dia para o atleta, porque senão eu não consigo atrair. Às vezes não é só salário que você consegue trazer o atleta. O atleta hoje ele olha aonde ele vai treinar, o que ele vai poder realmente usufruir, para que ele possa desempenhar o trabalho dele, né? E a gente espera cada vez mais qualificar o elenco, os jogadores que vêm para cá, né, as comissões técnicas que vêm para cá. Acho que isso, o Ceará também, hoje ele já deu um salto nesse sentido, né? A gente sabe disso porque todas as vezes que teve troca de treinador nesse período que eu estive aqui, praticamente todas as primeiras opções de treinador que a gente tentou, aceitaram, né? De primeira, sem titubear. Então, você vê que hoje, acho que os treinadores, as pessoas, elas olham o Ceará já de uma outra forma. A gente, em 2020, trouxe o Fernando Praz para cá, trouxe o Rafael Sobis. Isso aí ajudou muito a difundir entre os atletas o que é o clube, né? Quem são as pessoas que trabalham no dia a dia, né? Porque eles são referências, são atletas referências, né? Vieram, contribuíram desportivamente e contribuíram muito também no termo de mentalidade aqui interno do clube, né? E isso aí acaba mostrando, né, para outros o que eles vão estar. Por isso que eu falei, a gente precisa dar sempre as melhores condições para continuar trazendo atletas desse nível, né? Poder qualificar sempre o elenco para a gente estar sempre figurando, primeiramente ali entre os 12, entre os 10 e tentar chegar num G8 aí no futuro próximo. Há pouco comentavas algo que foi bastante curioso, que foi o facto de o presidente Robinson de Castro ter-te contratado tanto a ti como também o Jorge Macedo na mesma altura. A verdade é que há menos de 2 meses atrás, quando da eliminação do Ceará no Campeonato Cearense, o executivo de futebol Jorge Macedo foi demitido. E portanto, na altura, o presidente Robinson de Castro acabou por afirmar que o clube não iria contratar ninguém, nenhum substituto, porque internamente já tinham outro executivo, tu, neste caso, Uhum. contrariamente a vários clubes que apenas têm um. Quanto a ti, um clube da dimensão do Ceará, e também tendo em conta a experiência que tiveste durante estes últimos tempos, beneficiaria entre ter mais do que um executivo, ou beneficia, e não falo só do Ceará, mas também no geral, beneficia-se apenas em ter um executivo de futebol?
Você tendo dois executivos, você acaba dividindo funções, né? Lógico que para isso você precisa ter um entendimento muito grande entre esses dois, né? Porque senão realmente o negócio não anda. Eu sempre gostei muito de trabalhar em dupla. Basicamente, esse período todo meu vou completar esse ano 18 anos, né, no futebol. Vamos colocar que a parte toda ali no Pão de Açúcar sempre foi ao lado do Thiago, ao lado do Brunoro. Depois, novamente, ali no Santos, inicialmente, no primeiro ano de 2014, eu tinha o Zinho ali ao lado. Foi um cara que me ajudou muito, principalmente no relacionamento de como levar o dia a dia com os atletas, né? Por ele ter sido um atleta de altíssimo nível, além de ser uma pessoa fora de série. Aí depois, ao mesmo tempo, já tinha o André Zanotto, o Sandro Landelli, ali na parte um pouco mais superior, né, na superintendência. Depois o Zanotto veio como gerente, com a saída do Zinho, eu fiquei bem ao lado dele, bem próximo também. Então a gente foi conduzindo ali aquele comecinho de 2015, né, até o título paulista de 2015, ali ao lado dele. Depois, diretamente ali com o Dagoberto, quando eu assumi a gerência executiva do Santos. Querendo ou não, era um trabalho sim de dupla também, porque ele tinha que ter confiança no que eu estava fazendo. Indo depois para o Red Bull, voltando a trabalhar com o Thiago, novamente por mais um ano. Voltando para o Santos, inicialmente estava ali só eu e o William, mas no meio do ano veio o Ricardo Gomes, onde também acabei tendo. Foram 3 meses curtos, mas muito, muito bons, né? Ao lado de uma pessoa também exemplar e sem elogios assim para conseguir colocar ele, né, no meio do futebol e como pessoa. E depois a vinda aqui para o Ceará junto com o Jorge, né? A gente acabou realmente casando bem, entendendo o que era a função de cada um no clube para que o clube realmente alcançasse os seus objetivos e nas suas mudanças, né? Então a gente dividia a sala, mesa uma ao lado da outra, então praticamente era um contato diário direto, né? Então eu acho que o clube só tem a crescer tendo duas pessoas, tendo dois profissionais. Eu acho que uma estrutura profissional de futebol ele precisa ter sim um executivo, um gerente, um supervisor, é o básico, né? É o básico. E se você tem essas pessoas no clube, você consegue levar o dia a dia, consegue passar as informações ali para a parte diretiva de uma maneira coerente. E a outra coisa é você ver os atletas de comissão, né? Querendo ou não, eles não vão ter só uma pessoa, eles vão ter duas, né? Por isso que eu falo, essas duas pessoas estão sempre falando a mesma língua. Não pode um falar uma coisa, outro falar outra, porque senão o negócio não vai andar, né? E há pouco falavas do Armando, o presidente Robinson de Castro na mesma altura afirmou que poderias então ficar à frente do departamento de futebol enquanto gerente de futebol, juntamente com o Armando Desessartes enquanto coordenador técnico do clube. Neste caso em concreto, como é que é a divisão de funções? Até porque o próprio Armando também já exerceu a função de executivo de futebol noutros clubes, não é? Uhum. Sim, sim. O Armando ele tem uma relação que a gente acabou dividindo, né? Ele fica até com as reuniões aqui com a parte de comissão técnica, né? As reuniões semanais que elas aconteçam, no caso que elas acontecem, e fazer uma integração muito muito forte com a base, né? Porque ele como coordenador técnico ele está também meio período ali no CETEM, né? Que é a cidade de Vozão, onde a base do Ceará ela funciona, e meio período aqui no profissional. Então ele está esse contato direto com as comissões de lá da base com o profissional. O Dorival gosta muito no caso de usar a base também, então está casando bem esse processo. E aí no dia a dia a parte administrativa fica um pouco mais realmente comigo, em relação aos atletas, a parte logística, que aí eu utilizo o Cristiano, que é o supervisor, né? Então a gente acabou dividindo dessa forma. Aqui há um tempo, há uns minutos atrás na nossa conversa, referias também que um dos desafios do clube, que o clube ainda tem, obviamente, espaço para crescer. Se não me engano, falavas também em termos de estruturais.
Que profissionais é que sentiste que faltavam ao clube? Isto é, desde a tua chegada, que posições relevantes é que foram sendo criadas e quais é que são aquelas que, na tua opinião, ainda falta formar? Nós, no primeiro momento, a gente trouxe a figura da assistente social para o profissional, né? Porque às vezes a assistente social ela fica só muito voltada à base, né? No profissional você às vezes não tem esse profissional. E aí foi vou colocar assim, uma exigência até do Jorge, porque ele já tinha esse processo muito bem estruturado, fundamentado no Inter, e ele trouxe para cá, para o Ceará, até porque, o que acontece? É um estado diferente, é uma cultura diferente, e às vezes o atleta vem para cá e ele não tem o apoio, né? Ele não tem, às vezes, ele não sabe para onde ele vai, né? A casa que ele vai alugar, a babá que ele vai contratar, a empregada que ele pode trazer, e às vezes o executivo, o gerente, ele também não vai conseguir passar isso para o atleta, né? Às vezes ele vai ter que aprender na marra. E aí é um período, às vezes, que acaba atrapalhando no desempenho do atleta, né? Ele precisa estar aqui com a cabeça realmente para jogar bola. Só que o atleta ele não vem sozinho, ele vem com a família, ele vem com os filhos, né? Então precisa ter escola para o filho, a esposa precisa saber o que ela vai fazer. Se você tem esse profissional, essa figura, você acaba facilitando muita coisa no seu dia a dia. Então a gente acabou colocando isso no clube já no ano de 2020. A gente pegou até a Ana, ela trabalhava já no clube, na base. A gente mandou ela ficou, se não me engano, acho que 10 ou 12 dias lá no Inter. Fez um estágio com o pessoal do Inter, aprendeu os processos e veio aqui depois para aplicar e está aplicando muito bem, né? Então era um departamento que não existia, a gente acabou criando. A gente fez um processo seletivo agora para o psicólogo, né? Eu já tinha essa experiência lá no Santos com a Juliane, tentei até trazê-la para cá, não consegui, o Santos segurou. A gente fez um processo seletivo que a gente já acabou concluindo já e vamos agora realmente executar. Então, vamos iniciar o processo também aqui no profissional. Análise de mercado, a gente não tinha no clube, inclusive até no ano de 2020 a gente contratou uma empresa, né, a Future, para fazer esse processo junto ao Jorge, junto a mim, na prospecção de atletas, né? E ao mesmo tempo a gente sabia que a gente queria estruturar um departamento próprio. E a gente acabou contratando até um dos funcionários da Future que acabou vindo, estava até no Inter na época também, que é o João Marcos. E a gente criou o departamento, fez o processo seletivo para contratar outro profissional. O menino veio lá do América, o Isaac, já está trabalhando com a gente. O próximo passo é a gente já colocar um estagiário. A análise de desempenho só tinha um analista, hoje a gente tem 2 analistas do profissional, mais 2 estagiários. A gente aumentou a sala, comprou equipamentos, no caso, computadores, drones, os softwares que foram implantados aqui, não tinham Angles, a gente acabou trazendo para cá, né, para junto o pessoal da análise, eles usam um Instat, né? Análise de mercado já está com a Scout. Então, enfim, a gente foi estruturando esses departamentos que na verdade não existiam, né? A parte da fisiologia, a gente também trouxe, vamos colocar assim, um upgrade com a aquisição do Catapult, basicamente um dos principais equipamentos do mercado. A gente usava só o PCR, hoje a gente está, na verdade, a gente usava só a análise de CK, hoje a gente está usando o PCR também, para tentar, junto com a termografia, minimizar um pouquinho das lesões dos atletas. A gente está profissionalizando, né? A parte de nutrição aqui era uma coisa que já estava muito bem estruturada, que até o próprio presidente Robson, era uma exigência dele, ter uma cozinha de ponta, e o Ceará tem. Eu vou chutar que é a melhor cozinha do Brasil, e a Camila, ela acaba controlando toda a parte da nutrição do clube com as suplementações, enfim. Antes ela não viajava nos jogos, hoje a gente exige que ela vá para todos os lugares, a gente manda ela antes, inclusive nos hotéis, para já ir ver, conhecer e não deixar nada aconteça de errado no dia a dia ali na parte alimentar do atleta quando ele está fora aqui do estado. Talvez até não tinha citado, mas era uma coisa que o Ceará, quando a gente chegou aqui, não viajava o fisiologista, não viajava o analista de desempenho,
não viajava segurança com a equipe, né? A equipe viajava, se não me engano, com uma delegação de 33 pessoas, hoje a gente está viajando com 44, 45 pessoas. Então, o clube foi se profissionalizando mesmo, né? Hoje a gente está com um clube, continua enxuto, a gente não tem, vamos colocar assim, excessos em nenhuma área, e os profissionais são muito, 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 muito capacitados em todas elas. Nós sabemos o quão importante é o aspecto mental para o bom rendimento dos jogadores, e falavas de duas posições que, direta ou indiretamente, estão relacionadas a esse, até diria diretamente, que é a questão da assistente social e do psicólogo. Qual é que é o alcance das funções de ambos? Ou seja, de que forma é que estas duas funções se irão complementar? O assistente social, na verdade, ele faz isso que eu acabei colocando, né? Então, o que a Ana faz hoje aqui? Ela Tratar da faz escola, reuniões. não é? Não, mas além disso, ela faz reuniões semanais com as esposas, né? Ela tem, se não me engano, toda quarta-feira ela reúne com as esposas dos atletas, e ali ela vê também, às vezes, alguma necessidade que está acontecendo, algum problema interno, né, que cada atleta está passando, e me reporta, né? Me reporta, e eu converso depois também com o professor para ver o que a gente pode ajudar no caso, né? No dia a dia. Dia de jogos, ela acompanha as esposas dos camarotes, ela acaba cuidando dessa parte, né? Porque a gente sabe que às vezes no dia do jogo o atleta precisa estar com a cabeça no jogo, ele não pode estar pensando se a esposa dele está tudo certo no camarote, onde é que ela está, enfim, a gente deixa ele com a cabeça focada só para aquilo que é para jogar, né? Então por isso que a gente coloca a Ana para fazer todo esse outro lado, né? E ela tem já a confiança grande dos atletas nessa questão, né, do dia a dia. O psicólogo, no caso, ele já vai atuar de uma outra maneira, né, de uma maneira mais de observar treinos e junto também da comissão técnica poder potencializar o atleta em algumas outras funções, né, questão de concentração, estabelecimento de metas. Eu acredito muito na psicologia comportamental, né? Na minha época de faculdade eu acabei até aprofundando um pouquinho essa parte da psicologia, no que ela pode te ajudar no dia a dia em termos de desempenho, né? Então, existe técnicas de relaxamento, técnicas de concentração, e que eu acredito que o psicólogo ele possa utilizar e potencializar o atleta para que ele consiga melhorar o desempenho dele dentro de campo também. E Porque hoje a gente tem, praticamente todos os clubes têm uma fisioterapia de ponta, uma fisiologia de ponta, os clubes estão se estruturando, a parte física estão se equivalendo, né? E eu acho que quem tiver essa parte mental um pouquinho mais bem trabalhada vai ter algo a mais, né? Talvez seja esse o que está faltando um pouquinho hoje nos clubes no Brasil, não só aqui, mas acho que em geral, né? Não temos departamentos de psicologia voltados para alta performance nos clubes em geral. a Tem verdade muito é tabu que, nisso ainda. também aproveitando toda a tua experiência na área da logística de um clube, mesmo a questão logística também indiretamente tem uma ligação à parte mental dos atletas, não é? Porque um bom planeamento fora dos relevados também irá ajudá-los a estar mentalmente preparados para enfrentarem da melhor maneira os jogos, não é? Não, muito, 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 porque principalmente se o atleta coloca na cabeça que ele já está saindo atrás, né? Porque a viagem dele é mais longa, porque é isso, porque é aquilo, com Exato. certeza isso leva para campo, sim. Leva para campo, leva para treino, né? Leva uma maneira de, mas também a gente perdeu porque viajamos 8 horas, porque, né? Porque o hotel era ruim, porque o avião, o voo era ruim, enfim, a gente tenta minimizar o máximo possível para que não, não tenhamos isso aí, né? Exato. Até porque, generalizando, mas o jogador de futebol, muitos jogadores são bastante supersticiosos, não é? E portanto, quando alguma coisa Bastante, corre mal, bastante, bastante. Eu até brinco que o Santos, às vezes, a gente não sempre ganhava de muitos clubes lá, porque todos os clubes que chegavam para jogar com o Santos já falavam que jogar na Vila era muito difícil,
e que o empate era um grande resultado. Então, se partir desse princípio, você já conseguia ganhar de quase realmente todo mundo, porque a cabeça do atleta já estava condicionada para chegar lá, ele no máximo empatar, né? E se perdesse era Exatamente. normal, né? Já tinha desculpa já que jogar lá era complicado, enfim. Exatamente, O exatamente. mental ele acaba tomando conta da gente muitas das vezes, né? Exatamente. E Sérgio, estamos então a chegar à reta final da nossa conversa. No entanto, seria também ainda interessante aproveitar a tua experiência, pelo facto de já teres trabalhado em várias regiões, para entender como é que distinguirias os tipos de futebol paulista, carioca e cearense. Vamos lá, o futebol paulista é um futebol um pouco mais, vamos dizer, um pouquinho mais pragmático. O futebol carioca é um futebol mais solto, mais alegre, talvez em alguns momentos um pouquinho mais responsável, né? E o futebol cearense eu vejo como um futebol apaixonante, né? Onde o atleta, o torcedor é apaixonado, o dirigente ele é muito apaixonado e eu vejo uma rivalidade entre os clubes locais aqui, né? Entre os dois grandes rivais, uma rivalidade que faz ambos crescerem, né? Acho que o fato de sempre, às vezes, um estar melhor do que o outro faz o outro puxar para cima e por aí vai, né? Eu vejo basicamente isso aí. Quando dizes que o futebol carioca é também de alguma forma responsável, a que é que te referes? Eu acho que em termos do jogador em si, sabe? Ali no dia a dia no dia a dia, eu falo que trabalhar no Rio, se você trabalhar no Rio, você trabalha em qualquer lugar. Porque há muita distração, há Porque, muita distração. sim, a gente tem praia, né? No Ceará também tem praia, né? Mas ali eu vejo que as coisas na época, eu trabalhei 3 anos no Rio, né? E foram anos onde eu via muitas coisas em termos administrativos ali de campeonatos que, vou colocar assim, é difícil de você conseguir até explicar. Mas basicamente é isso. Eu não teria Sim, sim, como sim, sim. especificar Mais realmente, mas específico. mas é uma certa irresponsabilidade geral assim nas coisas, sabe? E da tua sensação, todas essas diferenças entre regiões estão mais ligadas, ou seja, é por um motivo mais extrínseco à cultura das suas gentes, por exemplo, penso no clima, por exemplo, ou tem mais que ver precisamente com a cultura das pessoas de cada região? Eu acho que tem a ver mais com o extrínseco mesmo, Ok, ok. com o clima, com a região em si. Até porque hoje você tem pessoas de todas as regiões trabalhando, né? Você não tem Certo, só certo. cearense trabalhando aqui, você não tem só carioca trabalhando no Rio, só paulista trabalhando em São Paulo, você tem uma mistura das pessoas e eu vejo que realmente o que influencia mais é essa questão externa mesmo. Um melting pot brasileiro. Para terminar, então, Sérgio, que livro, filme, documentário, série é que gostarias de recomendar a quem nos vê ou nos ouve? Acho que para quem quer seguir nessa parte de gestão, né, na parte de organização, eu sempre gosto de assistir, de ver, e até acabei lendo o livro que virou filme depois, que é o Moneyball. Ali mostra a questão da formação de elenco, né, formação e de quebra principalmente de quebra de paradigma, né, da pessoa acreditar naquilo que realmente ela acha que é o certo e seguir a risca e ir até o fim. O outro filme que eu recomendo bastante é aquele A Grande Escolha, né, que acho que, se não me engano, é The Draft Day, se não me engano, é um filme do Kevin Costner, que também é futebol americano, não é de futebol, mas ali também mostra os desafios que um gestor ele tem no seu dia a dia, nas suas posições, nas suas escolhas, nas suas convicções, né? Mostra bastante os conflitos que você vai ter internos com seus departamentos, com seus atletas.
Eu acho que ele é bem completo também para quem atua nessa parte de gestão, né, de esportes em geral, não só do futebol. Né? E o livro, eu gosto de indicar, não é um livro que acho que não dá nem para comprar o livro, mas eu acabei ganhando aquele guia, Management Guide da ECA, né? Que tem um curso que tem ali na Europa, que eu fui presenteado pelo Thiago, que acabou fazendo o curso em 2017 e 2018. Ele acabou me dando esse livro, esse manual. E eu gosto dele porque ele dá exemplos em todas as áreas, né? Então, área de gestão, área de marketing, área jurídica, e ele enche de exemplos de clubes desde a quarta divisão, dos clubes ali da Europa até os clubes de ponta da primeira. Então, te dá uma vivência, uma maneira de você realmente ver e poder aplicar independente do clube que você está trabalhando. Mas esse não pode ser adquirido. Acredito que não. Eu acredito que não. Eu Ok. acabei ganhando ele. Ok. E eu acredito que você não consiga comprá-lo. Ok. Mas temos outros, né? Tem os 11 Anéis lá do Phil Jackson. Eu Sim. gosto e recomendo bastante. O livro lá de liderança do Alex Ferguson também é muito bom. Enfim, tem vários ali que acho que a gente tem uma infinidade, né? O próprio A Bola Não Entra Por Acaso, né? Sim. Do Alex Soriano, enfim, temos vários. Sérgio, uma vez mais, muito obrigado pela tua presença aqui no Folha. E eu que agradeço, Pedro. Agradeço a todos que estão ouvindo e principalmente a você pelo convite. Muito obrigado. E a todos aqueles que nos veem ou ouvem, já sabem que podem subscrever o canal do Folha no YouTube, seguir também no Spotify, Apple Podcasts e inclusivamente nas redes sociais, Instagram, Facebook, para irem acompanhando todas as conversas sobre a gestão desportiva. Um abraço a todos.